Estamos online, então vamos chamar o pessoal para participar conosco. Sejam bem-vindos, quem vai chegando. Vamos compartilhar. Chamando o pessoal aí. Agora que apareceu aqui, nós estamos online. A Alcione já está presente aí, seja bem-vindo, Alcione. Boa noite, querido. Tá frio aí? São Francisco, né? É São Francisco, né? Santa Rosa, não me lembro como é que é o nome da cidade. Francisco do Sul, né? São Francisco do Sul. Deve estar frio. Aqui em Florianópolis está 12 graus. Quer dizer, então aí deve estar mais frio que aqui ainda. Vamos chamar o pessoal aí. Muito frio, ele diz. Acredito, né? Tá louco. Aqui ainda dá pra dar de manga, ó. Só quem não é muito... Que não é muito fã. Hoje aqui em casa tava cheio de gente, tinha um monte de gente, todo mundo encasacado e eu continuando de manga de camisa. Mas, pelo menos estamos com bastante saúde aí para dar e vender. Então tá, meus queridos, vamos começar da vez, vamos dar um minutinho mais, só mais um minutinho, esperando aí para ver se o pessoal chega. Hoje nós vamos falar sobre 119 versos 65 e ele é bem parecido em todas as traduções, não muda, não difere muito, né? Não difere muito todas as traduções, então não vai ter muita diferença. Então acho que de repente eu vou ler uns dois só. Vamos ler então e a gente vamos começando lendo o Salmo. Salmo 119, versículo 65, que diz... Eu peguei a versão que nós vamos falar, é sobre na NVT, nova versão transformadora, que diz assim, ó, muitas coisas boas, meu Deus... desculpa. Muitas coisas boas me tem feito, Senhor, como prometestes. Na versão fácil de ler, o Senhor tratou o seu servo com bondade e cumpriu a sua promessa. Na nova tradução, na linguagem de hoje, Senhor meu Deus, tu cumpriste a tua promessa e tem sido para mim bom este teu servo. Na ARC, né, na Ara, Almeida Revista e Atualizada, tens feito bem a teu servo, Senhor, segundo as tuas palavras. Aqui o restante é mais ou menos igual, né? A Almeida 21, Senhor, segundo as tuas palavras, tu tens sido bondoso. Na tradução brasileira, tens procedido bem com teu servo, segundo a tua palavra, ó Jeová. E se a gente traduzir diretamente, né, do hebraico para a nossa tradução, fica assim, ó, fizeste bem a teu servo, Yahvé, como dissestes. Então vamos fazer uma oração e assim nós começamos o nosso culto. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à tua presença mais uma vez, te agradecendo pelas maravilhas e pelas bênçãos que tu tem me dado. Obrigado, Senhor, por tu ter nos dado essa promessa de ter nos guardado, ter feito coisas boas para nós, assim como tu nos prometeu e tu tem cumprido todas elas. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu cuidado para conosco, obrigado por todas as coisas. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante a gente começar a conversar a respeito, a mãe está aí também, seja bem-vinda, mãe. É interessante a gente começar a falar a respeito disso aqui, porque essa é bem complicado. Ontem eu postei uma no Facebook, na minha página, não na página minha mesma, a página particular, que se por acaso o teu pastor está te prometendo, dizendo para ti que Deus revelou que ele vai abençoar a tua vida, que Deus revelou que vai ter bênçãos na tua vida,
provavelmente esse pastor tá querendo ganhar alguma coisa em troca. A palavra de Deus não nos promete bênção. A palavra de Deus, ela nos promete ela diz para nós que no mundo nós teremos aflições. Ela não promete para nós que nós vamos ser ricos, que nós vamos ser bem-sucedidos. Ela não promete para nós maravilhas, ela não promete nada disso. Ela promete que no mundo nós vamos ter aflição, nós vamos ter perseguição, nós vamos ser pessoas que não serão benquistas quanto ao mundo, porque nós não somos desse mundo, então o mundo não vai fazer coisas boas para nós. Só que aqui o salmista está dizendo que o Senhor tem feito coisas boas para ele, como ele prometeu. E essa é a realidade, é que muitas vezes nós achamos que as coisas boas que tem que acontecer na vida da gente são as coisas boas as quais nós queremos que aconteça na vida da gente. De acordo com a nossa vontade. No domingo nós estamos falando aqui a respeito disso. De acordo com a nossa visão. A nossa visão é que nós vamos ser prósperos quando nós tivermos uma conta gorda no banco, quando nós estivermos morando numa mansão, quando nós termos carro do ano. E isso é que nós vemos que a nossa vida nós temos prosperado. E a palavra de Deus não fala isso. A palavra de Deus, quando ela fala que um servo que um servo prosperou, é um servo que tem andado de acordo com a vontade de Deus. É uma pessoa que tem amado a Deus sobre todas as coisas. É uma pessoa que tem juntado tesouro nos céus e não tesouro aqui na terra. Aonde está a palavra de Deus diz para nós que aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Ou ao contrário, onde está o nosso... Não, aonde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. Então, será que os nossos corações têm estado aonde nós temos enraizado a nossa vontade, os nossos deleites, aonde nós temos colocado o nosso desejo de crescimento? Nós temos levantado, várias vezes eu digo que nós levantamos de manhã cedo para ir trabalhar e trabalhamos o dia inteiro com afinco e não podemos faltar. Muitas vezes até meio adoentados nós vamos no trabalho porque nós não podemos perder, por causa que nós precisamos fazer as coisas corretas para que nós consigamos aquele aumento, né? Consigamos aquela promoção, e aí a gente faz coisas que muitas vezes não vai até contra as nossas necessidades físicas. E quando a gente está falando a respeito da palavra de Deus, nós não agimos assim. Nós deixamos as coisas de Deus para último plano. Nós deixamos as coisas de Deus para fazer se por acaso sobre tempo. E não é isso que o salmista está dizendo aqui, e não é isso que a palavra de Deus diz para nós. O salmista diz para nós: muitas coisas boas tu tem me feito, e todas elas de acordo com as suas promessas. Quer dizer, tudo que tu prometeu, tu tem colocado na minha vida. Tu tem lidado bem com o teu servo. Tu tem feito a tua vontade na vida do teu servo. Tu tem agido de maneira providencial na vida do teu servo. Tu tem dado a proteção e a preservação a qual o teu servo necessita. Tu tem andado perto dele, tu tem carregado com benefícios, e não só o benefício monetário. Aqui nós vemos que Davi está falando tudo isso. Nós vemos que Davi diz que Deus tem agido bem com ele. Ele diz que Deus tem providenciado tudo o que ele necessita. Deus tem perseverado e protegido a vida dele, e tem carregado de benefícios. Ele levantou Davi de uma baixa propriedade, e Davi era o último filho do pai dele, e o mais mirrado, o menor, o que não tinha condição de nada, a ponto que todos os filhos eram homens fortes, todos os filhos estavam fazendo o serviço pesado, e Davi, o que ele fazia era pastorear as ovelhas. O que Davi fazia era muitas vezes levar um prato de comida para aqueles irmãos.
E Deus, dentre todos eles, escolheu o mais improvável. Deus escolheu aquele que era o menor deles para ser o rei de Israel, para colocar diante do trono de Israel. Livrou Davi de vários perigos, livrou Davi de inimigos. Davi mesmo diz que quando ele enfrentou um urso e conseguiu matar o urso buscando salvar as ovelhas dele. E aí Davi agradece que, além de livrar ele dos inimigos, além de livrar ele dos perigos, ele deu descanso a Davi. Então, é esse tipo de uma forma de graça misericordiosa, uma misericórdia especial que Deus coloca sobre a vida de Davi. Ele cuidou da vida de Davi, mas mesmo assim, por todos os problemas que Davi tinha que passar, ele passou. Muitas vezes nós vemos que Davi sofreu problemas e dificuldades na vida dele por ele ter feito coisas erradas na vida. Então, muitas vezes, nós achamos que na nossa vida, quando nós começamos a servir a Deus, nós vamos ser abençoados por Deus e nada de mal vai acontecer. Mas nós não temos condições de ser servos merecedores, porque nós somos terrivelmente corruptos. Na nossa carne pulsa o pecado. Os nossos pensamentos são todos maus. Por mais que nós queremos ajudar as pessoas, por mais que a gente faça coisas para o bem-estar das pessoas que estão na nossa volta, ainda assim o nosso coração está cheio de maldade. Ainda assim o nosso coração está cheio de segundas intenções. Nós queremos alguma coisa em troca pelas coisas que nós estamos fazendo. E nós vemos que Deus faz uma aliança com Davi. E Davi, da mesma forma, faz uma aliança por Deus. E com aliança com Deus, desculpa. E Deus abençoa a Davi com todas as sortes de bênçãos espirituais. Nós vemos nesses versículos anteriores que Davi ele clama a Deus e agradece a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na vida dele. Mas também ele não deixa isso barato. Deus me abençoou, Deus me guardou, Deus teve misericórdia de mim, mas ao mesmo tempo ele lutou para estar na presença de Deus. Ele não se misturava com pessoas, como já no Salmo 1 lá, ele explica para nós que nós não devemos nos misturar com pessoas que não são cristãs. Nós não devemos buscar o conselho de ímpio, que nós devemos buscar quando nós precisamos de alguma coisa, nós buscar em pessoas que conheçam a palavra de Deus. Então por esse modo de Davi agir, Deus abençoava cada vez mais a vida de Davi, e Davi buscava cada vez mais conhecer a Deus, cada vez mais estar na presença de Deus, a ponto que uns versículos atrás ele diz assim: eu me levanto à meia-noite para louvar e bendizer o teu santo nome e conhecer mais da tua palavra. Entende a profundidade de Davi, o comprometimento de Davi com Deus, o comprometimento de Davi com a palavra de Deus. É esse tipo de compreendimento, de comprometimento que nós deveríamos ter na nossa vida. Nós deveríamos fazer de todas as formas, como Paulo diz, fiz de todos os jeitos e de todas as formas para de algum jeito conseguir alcançar alguns. Nós deveríamos ser assim. Nós deveríamos estar preocupados com as pessoas que estão se perdendo no mundo. Deveria doer nos nossos corações nós viver uma vida sem levar a palavra de Deus. Ontem, quando eu cheguei em casa, eu ainda falei, eu fui na padaria e a padaria estava lotada. Eu nunca tinha visto tanta gente na padaria. A fila para pegar pão tinha umas 10, 12 pessoas. E a fila para chegar no caixa tinha tanto ou mais pessoas que isso. E aí eu fiquei na fila, e na minha frente ficou um senhor de 70 anos, e atrás de mim ficou um senhor de 72 anos. E ali nós conversando, né? Aí chegou 3 velhos batendo papo, né? Aí nós batendo papo e conversando, e eles falando que isso e aquilo, e só falando coisas
mundanas, e ali eu no meio deles tentando falar a respeito de Deus. Gente, sério, nós ficamos, eu acho, com 5 minutos para chegar no caixa e eu não consegui falar de Deus para eles, porque eles falavam tanto das coisas do mundo, que quando eu falava alguma coisa a respeito de Deus, eles já trocavam de assunto. E isso entristece às vezes a gente, que nós queremos falar de Deus para as pessoas e as pessoas não querem saber de Deus. E o pior disso ainda é que muitas vezes que nós estamos vendo são pessoas que estão indo em igrejas, pessoas que se dizem cristãs. Essas pessoas não estão falando a respeito da palavra de Deus. Como é que nós vamos querer que o mundo conheça a Deus se nós não estamos vivendo Deus? Como é que nós queremos que o mundo se converta a Deus se não tem quem fale? A palavra mesmo diz: como nós compreenderemos a palavra se não tem quem diga? Como é que nós queremos que as pessoas se convertam? Como é que nós podemos nos prostrar diante de Deus e pedir: Senhor, pelo amor, por favor, abençoa esse mundo, guarda esse mundo? Se nós que somos embaixadores de Cristo, nós que somos responsáveis por levar a palavra de Deus para as pessoas, nós não estamos levando. Ao contrário, nós estamos enfiados dentro de casa, cuidando da nossa vida, buscando o pão de cada dia, buscando bênçãos materiais, correndo atrás de, como Paulo diz, nos últimos tempos serão homens amantes de si mesmos, que vão ter comichão no ouvido e vão correr atrás de palavras que agrade a sua vida, que satisfaçam o seu ventre. Então nós vemos, infelizmente, pessoas que estão correndo atrás disso, né? E aí ontem na postagem que eu fiz, que se os pastores estão pregando que vai vir bênção na tua vida, muito provavelmente eles estão querendo que sejam ser abençoados por você. Eles estão falando a respeito de que vai vir bênção porque eles estão esperando que você os abençoe financeiramente e assim eles consigam viver. E pior de tudo é que nós vemos, que foi que eu coloquei, e essas pessoas estão sendo enganadas por ingenuidade ou ganância. Que muitas vezes nós vemos as pessoas dizer assim, eu já vi testemunhos aí, né, de pessoas que deram carros para a igreja, pessoas que deram bens materiais para a igreja, pessoas que deram muito dinheiro para a igreja e depois ficam reclamando, dizendo: a igreja me tirou. E na realidade não foi a igreja que te tirou, o pastor te prometeu alguma coisa, tu caiu na lábia desse pastor, mas não por ingenuidade, mas porque ele prometeu para ti, que eu vejo, às vezes eu vi igrejas falando disso: dá que Deus vai te dar 10 vezes mais. Aí tu vai lá e pega o teu dinheiro e dá porque tu está esperando 10 vezes mais. Ou seja, tu está dando por ganância. E a palavra de Deus diz para nós em Coríntios: se qualquer coisa que tu fizer, tu tiver interesse atrás disso, isso vai te servir de maldição, inclusive financeiramente, porque muitas vezes nós queremos: eu vou dar o dízimo para a igreja, eu vou dar uma oferta para a igreja, porque Deus vai me abençoar. Pelo amor de Deus, gente, não façam isso, não façam isso. Isso é a maior tolice que existe na face da terra. Isso é mentira de quem está dizendo para ti que se tu der dinheiro tu vai receber em troca. É mentira, isso é barganha, e Deus não se alegra em barganha, até o contrário, Deus tem horror a isso. Sabe, a palavra de Deus diz para nós em Coríntios 9, quando está falando a respeito de dar o dízimo, de dar uma oferta, de dar uma contribuição para a casa de Deus, ele diz: cada um dê de acordo com o seu coração e com a possibilidade do seu bolso. Então que cada um dê com alegria, com prazer. É isso que nós temos que fazer quando a gente vai dar alguma coisa para Deus, seja financeira ou seja qualquer outro tipo de coisa. Nós temos que fazer isso com um coração aberto, com um coração liberal. Nós temos que dar com liberalidade. Fala para nós em Atos 20, no versículo 35, muito mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Mas a pessoa que está dando, ela não está dando com interesse de receber de volta, não. Ele é muito mais bem-aventurado a pessoa que dá, porque a pessoa que dá, ela tem para dar.
Ela já ganhou, ela já recebeu, então ela vai dar, ela é muito mais bem-aventurada do que a pessoa que tem necessidade. Entende o que esse versículo está dizendo para nós? Muito mais bem-aventurado quem dá. Gente, se eu tenho condição de dar 10 real para alguém, se eu tenho condição de dar 100 real para alguém, se eu tenho condição de dar 1.000 real, 10 mil real, lá sei eu quanto que eu posso dar, mas se eu tiver condição de dar para alguém isso, gente, eu sou muito feliz. Porque eu tenho condição de dar isso para a pessoa. E aquele que está recebendo, gente, olha que triste, ele tem que receber, porque ele não tem condição. Então, muito mais bem-aventurado que dá. Porque aquele que está dando, ele está recebendo. Por isso que nós somos gratos a Deus. E lá em Timóteo diz para nós que nós somos abençoados no momento em que nós damos. A palavra de Deus para nós, que Deus abençoe as pessoas de grande posse, porque essas pessoas incentivam, né? Ajudam na palavra de Deus, e cada vez mais elas são abençoadas para deleite delas, não de forma alguma. Se a gente dá para a obra de Deus, Deus abençoa muito mais para que a gente possa doar muito mais para a obra de Deus, e nós vamos crescendo cada vez mais. Nós temos isso, o exemplo do dono da Colgate-Palmolive. Nem existe mais a Colgate-Palmolive agora, né? Ele morreu e aí o patrimônio se perdeu. Mas ele, quando ele começou a empresa dele, ele fez ele disse assim: Senhor, de hoje em diante eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar, e começou a dar 10% para a igreja. E aí ele começou a ganhar tanto que ele disse assim: gente, eu estou ganhando demais, eu vou começar a dar 20% para a igreja. E aí eles, cara, eu estou ganhando muito mais, eu vou começar a dar 30% para a igreja. Quando ele morreu, ele estava dando 90% do salário dele para a igreja e vivia com 10%, porque Deus estava abençoando tanto ele, que 90% ele estava abençoando a obra de Deus. Não estamos falando aqui sobre dízimo, gente. Nós estamos falando sobre as bênçãos espirituais que Deus dá para a gente. Deus não dá para a gente. Sabe quando que diz no livro de Tiago? Sabe por que vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, vocês pedem para o deleite de vocês. Enquanto nós estamos pedindo para o nosso deleite, gente, nós não vamos ser abençoados espiritualmente. Tu pode até ser abençoado materialmente, eu não estou falando que não seja. Mas quem dá bênçãos espirituais, se nós olharmos na palavra de Deus, lembra daquela passagem que Jesus está no pináculo do templo e o Satanás diz para ele assim: tá vendo tudo essas terras? Tá vendo tudo isso? Tudo será teu se tu te ajoelhar e me adorar. Quem promete bênçãos materiais não é Cristo. Quem promete bênçãos temporais não é Deus. E nós estamos preocupados com as coisas materiais, ao invés de estar preocupado com as coisas materiais. Depois ele fala a respeito do pão, e aí Cristo diz para ele assim: nem só de pão vive o homem, mas o homem vive da palavra de Deus. Quando nós aprendermos que nós temos que viver com a palavra de Deus, a nossa vida será transformada. Deus nos dá, Deus deu para Davi, mesmo sem ele conhecer ainda, ele deu interesse pela salvação de Cristo. É isso que o salmista fazia. O salmista vivia a vida dele para falar a respeito da palavra de Deus. O salmista vivia a vida dele junto com as pessoas que andavam de acordo com a vontade de Deus. Ele tinha esperança na glória eterna. Ele sabia como lidar com as pessoas que estavam na volta dele. Ele sabia lidar com os servos dele. Ele estava junto com as pessoas que andavam com ele. E Deus, da mesma forma, cuida de nós. Ele coloca em nós uma esperança eterna. Essa esperança que Davi tinha também é colocada em nossas vidas. E Deus, ele tem misericórdia dos servos dele. Ele tem misericórdia das pessoas às quais ele ama. Deus faz as coisas de bem para os filhos dele. Que nós estudamos há umas 2 semanas atrás lá em João, que fala para nós em João 1, que diz que a todos os que creram ele deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus e Deus cuida bem de cada um de nós. Ele cuida bem de nós, inclusive nos momentos de aflições, inclusive nos momentos que ele nos aflige.
Nós vamos chegar no verso 71, que nós falamos a semana passada aqui, falamos do 65 até o 71, e lá no 71 ele diz para nós: foi-me bom ser afligido, porque isso me trouxe para perto de ti, me fez eu te conhecer mais. Então, mesmo no momento em que Deus está nos afligindo, Ele está mostrando para nós misericórdia, Ele está mostrando para nós amor, Ele trata bem os Davis dele. O Davi, aquele cara que ele escolheu, era um monte de irmãos, e ele escolheu Davi, que era o menor deles. Existe 7 bilhões de pessoas hoje no mundo, 7 bilhões de pessoas no mundo, e ele escolheu a mim, e ele escolheu a você, e cuida de você de uma forma toda especial. Você é um filho amado, você é um filho escolhido dele. Então, levante as mãos para os céus e fale como Davi: obrigado, Senhor, por tu ter tido misericórdia de mim, por tu ter cuidado de mim. Obrigado, Senhor, pelo zelo que tu tem pela minha vida. Mantém-me na tua palavra, coloca em mim o desejo de te servir cada vez maior. Cada servo de Deus pode testemunhar que Deus não faz nada além da bondade em sua vida, mesmo nos momentos de aflições. Por isso nós proclamamos o nome dele todos os dias. Por isso nós falamos o nome dele para as pessoas que estão na nossa volta. Por isso que quando a palavra de Deus diz para nós que seja para a honra e para a glória de Deus tudo que nós fizermos, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que viver a vida para honrar e bendizer o santo e maravilhoso nome do Senhor. Na revisão da própria vida, Davi olha para dentro dele e ele vê que ele tem sido esse servo e tem andado de acordo com a vontade de Deus, que ele tem buscado de verdade todos os dias de sua vida conhecer cada vez mais de Deus, e ele tem tido resposta de Deus, que Deus tem feito as coisas na vida dele de acordo com a promessa dele. Nunca, isso nós vemos no versículo anterior também, que ele agradece a Deus: obrigado, Senhor, por tu cumprir a tua palavra e estar tudo dentro das tuas promessas. Ele vê todas as coisas, Deus vê todas as coisas. E Davi, quando ele reconhecendo que Deus é todo poderoso, ele diz: a quem servirei? Sabe quando Pedro fala lá no final do capítulo 6, que ele diz que quando Jesus diz para ele assim: já foi todo mundo, tem mais alguém aqui? Sobrou só Jesus e os 12, lá dos 5 mil homens que começaram o capítulo 6, na multiplicação dos pães, termina o capítulo 6, só os 12. Aí Jesus olha para eles e diz assim: tem mais alguém que quer ir embora? Não. Porque Deus não está a sério, gente. Jesus não está preocupado se tu quer seguir a Ele ou se tu não quer seguir a Ele. Ele é Deus. Ele não precisa. E aí ele pergunta: tem mais alguém? 5 mil já foram embora. Tem mais alguém de vocês aqui dos 12 que quer ir também? Aí Pedro levanta e diz assim: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de salvação? Sabe quando a gente aprender a isso? Aprender que não existe outra razão, não existe outro objetivo, não existe outra coisa a não ser Deus na vida da gente. O que adianta nós termos o que comer? O que adianta nós termos o que beber? O que adianta nós ter uma conta recheada? O que adianta nós morar em mansão se nós não tivermos tranquilidade e paz dentro do nosso coração? Se nós não tivermos Deus? O vazio, isso eu acho maravilhoso, o que as pessoas... não é ditado, é um dito, né? Que diz assim: o vazio que está dentro do teu peito é exatamente o tamanho de Deus. Está faltando Deus na vida da gente. Se nós estamos deitando na cama e não estamos conseguindo dormir porque estamos com alguma falta de alguma coisa, é porque nós não temos colocado Deus em primeiro lugar na vida da gente. Porque no momento em que nós colocamos Deus em primeiro lugar na vida da gente, nós... Não é, sabe, a minha família sempre diz para mim que eu sou... A minha família, não a minha família aqui, minha esposa e filhos, mas a minha família dos meus irmãos, os meus pais, as pessoas que estão na volta.
As pessoas, a família do meu pai, a família da minha mãe, isso que eu quero dizer, a família que está acima de mim, né? Acima da minha geração. Eles diziam para mim que eu era conformista. Tu é conformista. Tu te conforma com a vida que tu está levando. Mas o correto é nós sermos otimistas. Não devemos ser pessimistas. Eu não quero ser otimista, gente, sério, eu não quero ser otimista, eu não quero ser pessimista. E eu não sou conformista. Eu simplesmente creio que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e andam conforme os seus preceitos. Então as coisas que estão acontecendo na minha vida hoje, as coisas que aconteceram na minha vida anos atrás, as coisas que vão acontecer na minha vida daqui a uns anos, tudo aconteceu para um propósito. E eu agradeço a Deus por tudo isso. Ah, mas tu te arrepende do que tu fez no passado? Sim, eu me arrependo amargamente das coisas que eu fiz no passado. Mas se eu sou hoje o que eu sou por causa das coisas que eu vivi, por causa das decisões que eu tomei. Erradas, sim. Algumas certas, sim. Mas foram essas coisas que me levaram a ser o que eu sou hoje. Foram essas coisas que me fizeram eu andar do jeito que eu ando. Foram essas coisas que fizeram eu e a minha esposa criar os nossos filhos do jeito que eles são. E eu sou grato a Deus pela vida deles. Sou grato a Deus por Deus não ter imputado nos meus filhos os meus pecados. Porque quando eu me converti a Deus, eu clamava isso todos os dias: Senhor, não impute aos meus filhos os meus pecados. Porque vai ser difícil por causa que eles vão sofrer bastante pelas coisas que eu fiz. Mas Deus não tem imputado, ao contrário, Deus tem abençoado os meus filhos. Deus deu a eles um conhecimento sem medidas. Um conhecimento que tu olha, jovens da idade que eles têm, não tem o conhecimento que eles têm. O conhecimento que eu estou falando é a respeito da palavra de Deus, não tem o amor pela palavra de Deus as quais os meus filhos têm. Então eu tenho que ser grato a Deus, porque Deus fez tudo isso. Então eu tenho que, assim como Davi, eu dizer: Senhor, obrigado por tudo que tu fez na minha vida. Obrigado por tu ter transformado o meu viver. Obrigado, Senhor, por tu ter transformado a minha maldade em bondade. Obrigado, Senhor, por tu não ter me dado o que eu mereço, mas ter tido misericórdia de mim. É isso que eu vejo o salmista dizendo: obrigado, Senhor, mesmo com todas as coisas que eu fiz errado, ainda assim, tu teve misericórdia de mim, tu honrou as tuas promessas, tu honrou os princípios da tua palavra, e tu tem te mostrado Deus na minha vida. Na efetividade de Deus, ele sempre foi bom. Deus foi bom com Davi. Deus foi bom comigo e eu sou grato por causa disso. Tudo o que aconteceu foi projetado por Deus para o bem dele. O bem de Davi. Ele cuidou. Deus produziu somente o bem na vida de Davi. Mesmo Davi fazendo coisas erradas. A lei e a verdade, elas fazem mais nada, não fazem mais nada além do bem na nossa vida. Ela nos ensina. Ela cuida do bem-estar de cada uma pessoa. Ela cuida do bem-estar da comunidade. É isso que a lei faz. Ela zela para que tudo ande em ordem. Mas muitas vezes nós preferimos andar da nossa maneira, de acordo com os nossos pensamentos, ao invés de andar de acordo com a vontade de Deus. E isso causa os problemas que nós temos na vida. E isso causou os problemas na vida de Davi. Isso acarretou muitos problemas na minha vida. E se acontecer coisas daqui para frente ainda que possam trazer
algum problema ou dificuldade devido às coisas que eu fiz no passado para frente, se acontecer lá na frente coisas por causa do meu passado, quem sou eu para dizer eu não sou merecedor disso? Eu sou merecedor de muitas coisas ruins. Eu sou merecedor de passar a eternidade no inferno pelas coisas que eu fiz. Mas Deus teve misericórdia de mim. E quando a palavra de Deus diz para nós em João 6 ainda que nenhum dos que tu me deste se perdeu. E eu acredito firmemente nessa palavra. E eu acredito que eu sou um escolhido de Deus. E eu tenho agradecido a Deus todos os dias. Mas eu vou deixar, sabe o que Jó diz? Isso eu acho maravilhoso, quando a mulher dele chega e diz para ele assim: o que tu está fazendo, homem? Tu perdeu os teus filhos morreram, o teu gado morreu, tu perdeu as fazendas, tu perdeu todas as coisas, tu perdeu a saúde, tu tá tirado num canto, tu tá cheio de chaga no teu corpo, tu não consegue nem com as mãos mais adianta tu coçar, tu tem que pegar um caco de telha para coçar. Por que tu não amaldiçoa esse teu Deus e morre, ô criatura? Tu não tá vendo que Deus não tá olhando? Jó olha para ela e diz assim: mulher, cala tua boca. Ele não falou assim, mas ele diz assim: por que tu tá falando tanta bobagem, mulher? Se eu me agradei de receber as coisas boas que Deus me deu, quem seria eu para não agradecer as coisas ruins que têm acontecido na minha vida? Porque todas as coisas contribuem. E por que nós ficamos brigando? Por que nós ficamos chorando que as coisas ruins estão acontecendo na vida da gente, ao invés de, como Jó, agradecer? E além de tudo estar acontecendo errado na vida dele ter perdido tudo, a mulher dele ter falado isso para ele, ainda vem 3 amigos dele acusar ele. Dizer: cara, tu tá passando isso por causa que tu tá em pecado, tu tá passando isso porque tu tá errado. A ponto de Jó chegar o dia de dizer assim: maldito o dia que abriu-se a madre da minha mãe e eu nasci. Porque ele não estava mais se achando digno, e realmente ele não o era. Mas Deus o amava sobremaneira. E a vida de Jó começou a mudar quando? Ao invés de reclamar, primeiro ele começou a reclamar e dizer: Senhor, por que está acontecendo? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Aí Deus chama ele no cantinho e diz: Jó, me diz uma coisa. Quantas estrelas tem no céu? Por que elas não caem do firmamento? Quantos litros de água tem no oceano? Por que o oceano vem só até aquela parte e volta e não invade? E Deus começa a fazer perguntas para Jó, e Jó disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu não sei nada. E aí, ao invés dele brigar com aquelas pessoas que estavam falando mal dele, ele vai e começa a orar: Senhor, abençoa eles. Abençoa a vida deles que estão falando mal de mim. Tu conheces o meu coração e sabes as coisas como eu tenho agido contigo. E aí lá no capítulo 42 ele diz: antes eu te conhecia de ouvir falar e agora eu te conheço de estar contigo. Ele reconheceu. E nós estamos falando de um cara que lá no início do capítulo Deus diz: viste o meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia de todo mal. Esse cara, e mesmo assim ele não conhecia Deus. E às vezes nós estamos nos achando a última bolacha do pacote. E nós não somos. Deus, na sua imensa misericórdia, tem cuidado de nós e tem abençoado a nossa vida. O profeta não tinha dúvida quando ele celebrava desculpa, quando ele celebrava a fidelidade de Deus.
Quando Deus realizava a graça a qual ele havia prometido, Jó ficava extasiado, Jó ficava maravilhado com isso. E aí o salmista diz: eu realmente experimentei que tu é a verdade. Sabe, quando nós pudermos dizer isso, gente, eu me arrepiei todo aqui. Quando a gente puder dizer assim: eu realmente experimentei a tua verdade, Senhor. Realmente eu sei que tu és Deus, eu realmente sei. Tu não ilude o teu servo com palavras vazias, mas tudo que tu promete, tu cumpre, tudo que tu quer acontece. Esse é o sumário da vida do salmista. Ele tem certeza da sua vida. E nós? Será que nós já temos reconhecido o poderio de Cristo no nosso viver? Será que nós, quando olhamos para a nossa vida, nós entendemos que nós somos totalmente dependentes desse Deus maravilhoso? O salmista dá ao Senhor o veredito do seu coração. Ele diz que eu não posso ficar em silêncio de jeito algum. Eu preciso externar, eu preciso expressar a minha gratidão dessa presença de Jeová, essa presença de Deus na minha vida todos os dias. Eu não posso ficar quieto. Eu tenho que falar dessa representação da luz e da bondade universal de Deus, que é mostrada em toda a natureza. A palavra de Deus diz para nós que um dia ele mostra o outro dia a glória de Deus. E nós vivemos, às vezes, dias e dias sem nem pensar em Deus. A natureza louva a Deus. No versículo 64 que nós estamos estudando, nós vemos o salmista dar um passo simples e agradável ao confessar a invariável bondade de Deus. É isso que nós vemos. E isso mexe muito com a nossa personalidade. Isso toca no profundo do nosso ser. Será que nós teríamos condição de falar assim como Davi falou, de dizer: eu me maravilho na tua bondade, eu agradeço a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida, porque por intermédio da tua bondade que está acontecendo tudo que está acontecendo. Estou doente, é porque é a bondade de Deus que está sobre mim. Estou sem serviço, sem trabalho, é a bondade de Deus sobre mim. Eu não tenho o que comer, eu agradeço a Deus porque a bondade de Deus sobre a minha vida. É isso que fala lá em Filipenses, quando Paulo diz quando ele fala que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Filipenses 4:8, né? Se não me engano é isso, Filipenses 4:8, que ele diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aí esse versículo é imensamente deturpado, porque no início Paulo está dizendo... 4:8, não chegou a ver? Não é 4:8? Mas é em Filipenses, eu sei. 3:8, então. 3:10, 4:10. A Cássia vai achar ali, a gente vai dizer qual é que é o versículo. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Ele está falando, se nós olharmos e Oi? 4:13. Então, mas começa no 8 que ele está falando a respeito, né? Sofri naufrágios, não tive o que comer muitas vezes, levei três surras de 40 açoitadas menos uma. Cara, tudo que acontece, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Pode acontecer tudo de mal na minha vida, porque eu posso todas as coisas, porque Deus me dá força para vencer. Nós falamos aqui a semana passada a respeito de Neemias 8, versículo 10 lá, que a gente fala: alegria do Senhor a minha força é. Então as pessoas, nós vemos que os versículos bíblicos que as pessoas citam não tem nada a ver com o que as pessoas querem falar. Nós precisamos conhecer mais a respeito da palavra de Deus, e o salmista está dizendo: eu sou grato a ti por tudo que está acontecendo na minha vida, mesmo que sejam coisas ruins, eu sou grato a Deus. Isso é algo que Deus, por fim,
terá que tratar conosco no dia do juízo. Porque a palavra de Deus diz para nós que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo e lá nós vamos prestar conta do que nós fizemos de bom e de mal por intermédio dos nossos corpos. Nós somos seres insignificantes, destituídos de mérito, gente. Eu não posso nada. Paulo diz para nós no capítulo 7 de Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Se eu faço o mal que eu não quero fazer e não consigo fazer o bem que eu quero fazer, já não sou mais eu quem faz, mas é o mal que habita em mim. Eu sou cheio de maldade dentro de mim. Quantas vezes nós queremos fazer alguma coisa e fizemos completamente diferente porque nós somos tomados pelo mal. Nós só vamos conseguir entender e modificar a nossa vida quando nós descobrirmos e aceitarmos que nós somos totalmente dependentes da bondade e da misericórdia de Deus. Que no seu trato, Deus é muitíssimo bom conosco. Ele é maravilhosamente bom. Ele só faz coisas boas na nossa vida. Não existe exceção a essa regra. Sabe que diz que todas as regras têm exceção? Nessa não tem. Tudo o que está acontecendo na tua vida é para o teu bem. Agradece a Deus. Ah, mas eu não estou vendo nada agora. Não tem nada que me alegre, porque parece que está dando tudo errado. Simplesmente agradece a Deus, Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo na minha vida agora, mas mesmo assim eu quero te agradecer. Porque tu sabe o melhor para mim, tu conhece o dia de amanhã. Nós vemos a vida de Lázaro, a parábola de Lázaro e o rico e Lázaro, né? Nós vemos a passagem de Lázaro, rico e Lázaro, em que nós vemos que o cara sofreu a vida inteira e morreu. Ele não teve refrigério, ele passou uma vida horrível, mas foi descansar no seio de Abraão. Enquanto o rico viveu da forma que queria. E chega lá no fim, ele pede para Abraão: Abraão, por favor, deixa eu voltar e falar para minha família que eu estava errado, que eles devem mudar. Abraão disse para ele assim: mas já tem quem fale lá. As pessoas que querem ouvir, ouçam. E a palavra de Deus diz para nós: aqueles que têm ouvido, ouçam. Se vocês querem ouvir a palavra de Deus, ouçam. Agora, se vocês querem ouvir coisas que agradem a vocês, procurem quem fale coisas que agradem a vocês. Mas o seu caminho, o seu final, como fala no verso 88, vão ser caminhos escorregadios. Enquanto nós, quando reconhecemos Deus como nosso único, como Cristo como nosso único e suficiente Salvador, como Deus como nosso Senhor, Ele começa a providenciar na nossa vida, Ele começa a nos agraciar, Ele começa a colocar na nossa vida prosperidade, não prosperidade financeira de forma alguma, mas a nossa vida começa a prosperar, nós começamos a ser pessoas felizes, mesmo em meio a problemas, a dificuldades, a adversidades. Deus começa muitas vezes a enviar adversidades na nossa vida para que nós possamos crescer mais na sua palavra, conhecer mais em entendimento. Em todos os momentos Deus está cuidando de nós, Deus está tratando a nossa vida, Deus está colocando o bem na nossa vida. O correto da nossa parte é dizer ao Senhor que nós nos sentimos bem da forma que Ele tem agido em relação a nós. Nós temos que agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Obrigado por tu permitir o que está acontecendo no meu viver hoje. E aí nós começamos a entender que tudo o que acontece na vida da gente é oportuno e conveniente. A bondade do Senhor não é de forma alguma casual. Não acontece por acaso.
existe um caminho que vai acontecendo, degrau a degrau, e nós vamos galgando isso e vamos chegando. Mas para isso nós precisamos compreender a bondade de Deus, nós precisamos compreender a palavra de Deus. Ele prometeu agir assim, Ele prometeu agir segundo a sua palavra. Tu conhece a palavra de Deus? Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós começamos a andar de acordo com a vontade de Deus. Nós não nos alegramos mais quando nós chegamos em algum lugar e as pessoas começam a falar de coisas terrenas. Nós queremos saber de coisas espirituais. A palavra de Deus é muitíssimo mais preciosa que qualquer coisa. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e essa palavra toca em nós, e nós sabemos o quão ditosa é a experiência a qual nós temos com essa palavra, nós começamos a não querer mais ouvir baboseiras. Eu não quero mais ir lá ouvir o que as pessoas estão dizendo, que Deus vai me abençoar, que Deus revelou o CPF do fulano, que Deus vai me encher com isso, Deus vai me levar para tal lugar. Eu não quero nada disso, eu só quero Deus. Um pastor uma vez revelou para mim que Deus me revelou que tu vai andar pelo mundo pregando o evangelho para todo mundo. Gente, eu quero simplesmente levar o evangelho para as pessoas a qual Deus quer. Eu não quero viajar o mundo levando o evangelho. Se tem os meus vizinhos que estão carentes de evangelho, se tem aqueles 2 senhores ontem na fila carentes do evangelho, para que eu vou sair daqui para ir lá na África pregar? Para que eu vou sair daqui para ir lá no Acre pregar? Não sou contra missões, gente, de forma alguma. Acho que cada um tem o seu chamado. Quem foi chamado para ir para a África, vá para a África. Mas eu não fui chamado. E se Deus tem que revelar alguma coisa, Ele tem que revelar para mim e não para o Antônio. Ele vai dizer para mim o que eu tenho que fazer. Não estou dizendo também que Ele não possa revelar para o Antônio, lá para o Antônio me dizer e me chamar. Mas Ele não vai chegar para mim e vai dizer assim: Deus mandou dizer que amanhã tu vai ganhar um terreno. Quem promete bênçãos não é Deus, eu já falei. Mas se for da vontade de Deus também eu ganho o terreno. Mas não depende de mim, nem de quem está falando, gente. Sabe esse culto de quarta da vitória? Que Deus vai vir e vai curar as pessoas aqui na sexta-feira do milagre? Gente, pelo amor de Deus. Deus não é gênio da lâmpada para estar satisfazendo o desejo de homem. Ele é Deus. A Escritura é muitíssimo valiosa e nós temos que entender isso. Ela leva nós a amar ao Deus das Escrituras. O livro da promessa, ele corresponde ao livro da providência. Sabe, e nós vemos, quando nós estamos lendo a palavra de Deus, ela é cheia de promessas, sim, ela é cheia de promessas, mas todas as promessas, antes das promessas, tem alguma coisa a qual nós temos que cumprir. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Cara, nada vai me faltar, mas nada vai me faltar quando Deus ser o meu pastor. E se eu tiver Deus como pastor, eu não preciso de mais nada. Então não vai me faltar, porque eu tenho Deus. Entende a deturpação que as pessoas fazem? Que se eu servir a Deus não vai faltar comida, não vai faltar saúde, não vai faltar, eu vou viver eternamente. Não! Nós vemos os apóstolos de Cristo, todos morreram novos. Um foi decapitado. Um foi decapitado, o outro foi cerrado ao meio, o outro foi... Não, cerrado ao meio foi Isaías, né? Agora já não, é um pouco mais atrás. Mas outro foi enforcado, outro foi colocado de cabeça para baixo, o outro morreu, quebraram ele a pau lá e ele morreu. Isso é vida abençoada. Nós lemos isso lá em Coríntios 11, lá em Hebreus 12, que diz: Deus me deu, em Atos também fala que Deus me deu a oportunidade de ser perseguido por amor ao seu nome. Nós somos gratos por isso.
A história da nossa vida, gente, tem que ser, nós temos que encontrar a inspiração de Deus nela. Quando a gente for falar da nossa vida para as pessoas, eu já contei para vocês que uma vez um irmão me convidou para ir. Tem como o senhor ir lá na igreja e dar um testemunho do que o senhor faz na obra de Deus? Eu disse, cara, se for na igreja para dar testemunho da minha vida, eu prefiro não ir. Eu quero falar da palavra de Deus. Eu quero falar do amor de Deus. A nossa incredulidade é desfeita no momento em que nós vemos as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas e em nosso favor. A fidelidade de Deus com a palavra dele acaba-se completamente a nossa incredulidade. Gente, se a gente não tem crido em Deus, será que de verdade nós temos sido cristãos? Lá sei eu qual é que é a terminologia que tu quer usar aqui. Agora eu falei bem nordestina, terminologia. Né? Eu não sei qual é que nós temos usado. Nós precisamos exibir uma fé sólida na nossa vida. Não sei se a terminologia que nós temos usado é: eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Modifica alguma coisa? Não. Se nós não amarmos a Deus e não colocarmos Ele em primeiro lugar da vida da gente, não adianta nada. Nós precisamos falar fielmente desse Deus, agir fielmente para com Ele. Ele é o melhor dos senhores. Existem vários senhores nesse mundo, mas só Deus é o Senhor dos senhores. A quem tu tens servido? Nós temos servido a Mamon, correndo atrás de dinheiro. Nós temos servido a nossa casa, temos trabalhado para fazer uma casa melhor. Eu tenho trabalhado a vida inteira para conseguir comprar o carro. Qual tem sido a razão real da tua vivência nesse mundo? O favor que Deus nos faz a servos indignos, servos incapazes, é um favor totalmente merecido, é totalmente gracioso, é de graça, é o que causa deleite em nossas vidas. E quando nós nos deleitamos nesse Deus, nós queremos servir a Ele mais e mais. Nós queremos, além de servir a Ele, nós queremos que as pessoas conheçam a Ele também. E nós começamos a falar de Deus para todas as pessoas. Não porque nós somos obrigados. Eu tenho que falar de Deus porque a palavra diz para mim que eu tenho que ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu não tenho que ir. Eu vou porque eu conheci esse Deus das Escrituras, eu conheci esse Deus gracioso, eu conheci esse Deus misericordioso e eu quero que as pessoas também conheçam. Por isso que eu levo o Evangelho para as pessoas. Eu falo de Deus para as pessoas não porque eu sou obrigado, mas porque Ele é uma coisa maior do que qualquer coisa que existe na face da terra. Não podemos dizer que nós temos servido a Deus corretamente porque nós não conseguimos servir a Deus corretamente. Isso eu já falei no domingo. Nós vemos isso em Romanos 3, no versículo 10. Nós vemos isso em Miqueias, capítulo 7, que fala, os primeiros versículos ali, fala todos eles. Salmo 53, Salmo 14, Salmo 53, todos eles falam que não existe um homem que seja digno, nenhum sequer. O melhor deles é como um espinho, nós somos terrivelmente corruptos, não somos merecedores, e por isso Ele amou o mundo de tal maneira que mandou o Filho dele, e isso nós estamos estudando no domingo. Ele mandou o Filho dele se tornar em carne e osso para mostrar para nós que é possível nós servir a Deus. E aí, quando nós reconhecemos que nós somos servos inúteis, nós começamos a ver que tudo depende de Deus, que é a feitura de Deus, que Ele cuida de nós de uma forma tão amorosa, tão cuidadosa.
E Ele coloca sobre as nossas vidas, a palavra de Deus diz para nós, serve a mim e eu vou colocar sobre vocês um jugo leve. Ele tira o nosso jugo pesado das nossas costas e coloca nas costas deles, e pega o jugo dele que é leve e coloca nas nossas costas. Ele nos dá o trabalho leve. Ele pagou o preço ao qual necessitava para que nós pudéssemos ser salvos. Ele nos dá uma proteção indispensável para a nossa vida, uma proteção farta, uma proteção superabundante na nossa vida, coisas que nós não merecemos. Ele tem dado a nós um encorajamento amoroso. De vez em quando tranca. Ele tem dado para nós salários liberais. Ele tem dado para nós pagas imerecidas. Nós não merecemos o que nós temos ganho de Deus, mas Ele tem sido misericordioso a ponto de nos dar o que nós não merecemos. Ele nos surpreende por nos desobrigar das obrigações. Aquelas obrigações que existiam lá no povo judaico. Sabe, gente, hoje eu estava comentando aqui e nós estamos vendo um judaísmo dentro da igreja. Nós vemos igrejas, se tu entrar nesses aplicativos de vídeos, igrejas onde as pessoas estão colocando os castiçais de novo no púlpito. Elas têm colocado aquela indumentária de judeu, elas têm colocado bandeira de Israel. Elas têm colocado uma toga, não sei qual é que é o nome daquele troço. Eu vejo um monte de pastor andando com aquele negócio, sabe que o padre usa? O padre usa um tecido que ele vem aqui assim e desce assim, ó. Aquilo eram os judeus que usavam. E aí hoje nós estamos vendo protestantes usando também isso. Eles estão, isso Paulo fala, cara, vocês começaram tão bem na graça e agora vocês estão voltando para a lei. A salvação é inteiramente gratuita, mas parece que o povo não está querendo. O povo quer pagar o preço. O povo acha que para ser salvo ele precisa dar o dízimo. Acha que para ser salvo precisa pagar a penitência. Para ser salvo tem que subir escada de joelho. Para ser salvo precisa dar uma cesta básica para o necessitado. Para ser salvo preciso ir no hospital e falar a respeito do Evangelho de Cristo. Para ser salvo eu tenho que fazer isso. Para ser salvo eu tenho que fazer aquilo. Não! A salvação é inteiramente gratuita. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, Ele nos deu a salvação inteiramente gratuita. Ele diz simplesmente, simplesmente crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mais nada. Não precisamos de mais nada. Só que quando nós cremos em Jesus Cristo e nós caímos nessa graça que nós estamos ouvindo o salmista falar aqui, nós não conseguimos mais ficar quieto e nós somos tomados pelo poder de Deus e nós queremos que todas as pessoas conheçam isso. É isso que tu sente no teu coração? Tu sente o desejo incontrolável de falar de Deus para as pessoas? Mesmo merecendo, nós não temos sofrido os maus tratos aos quais nós merecíamos. Tudo tem sido ordenado com tamanha consideração por Deus. Deus tem nos dado o pão suficiente e até muitas vezes de sobra para que nós pudéssemos repartir com as pessoas que estão na nossa volta. A nossa vida tem sido suprida. Os nossos serviços têm sido enobrecidos. Deus tem nos feito felizes como Rei. Nós somos felizes. Estola. Estola, isso mesmo. A Josi que botou? Não, eu que pesquisei. Estola, aquele negócio que eles estão usando. Esse aqui, né? Isso. Nós não temos motivo nenhum, gente, para queixas. Eu quero que nós terminasse a live pensando dessa forma. Nós não temos motivos nenhum para queixa. Nós
o que nós teríamos que fazer é nos entregar a ações de graças adorativas a Deus. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós que nós temos que louvai, orai e rendei graças. É isso que a palavra manda que nós façamos. Nós temos que louvar, orar e render graças. Nós não temos louvado a Deus com a nossa vida porque nós não temos vivido de acordo com o que devemos viver. Orado, nós temos orado porque nós pedimos a Deus, né? Senhor, me abençoa, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquele outro, Senhor, faz aquele outro, Senhor, faz aquele outro. Essa tem sido a nossa oração. E também não temos rendido graças ao nosso Senhor. Render graças é agradecer por tudo que Ele tem feito. Obrigado, Senhor, pela minha careca. Obrigado, Senhor, por eu estar chegando a 55 anos e a minha visão estar sumindo. Obrigado, Senhor, por não estar ouvindo mais como eu ouvia. Obrigado, Senhor, porque quando eu saio na rua para caminhar, eu consigo caminhar e não consigo mais correr como eu corria há 10 anos atrás. Obrigado, Senhor, pelas dores no corpo que eu tenho, porque é sinal que eu estou aqui. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pela saúde que Tu me deu, ou pela falta dela. Obrigado, Senhor, como eu costumo falar, obrigado, Senhor, pelos quilômetros e quilômetros de veia que eu tenho dentro do meu corpo e nenhuma delas é entupida. Obrigado, Senhor, por ter mãos que se movem, pés que andam, ouvidos que ouvem, olhos que enxergam, boca que consegue se alimentar, garganta que funciona, voz que eu consigo falar e me expressar. Já pensou um monte de coisa que nós teríamos para agradecer? Obrigado, Senhor, pela minha família, por eu ter um teto. Obrigado, Senhor, por eu ter roupa para conseguir me abrigar desse frio. Vamos murmurar menos e render graças mais. É isso que nós precisamos mudar o nosso viver. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas. A mãe está com a visão muito fraca. Minha mãe, né? Ela está na live aqui. A mãe está com a visão muito fraca. E ela está com 40, ela é de 42, ela é 2022, 80 anos, né? A mãe fez 80 anos esse ano. Já pensou? Ela dizia assim, nossa, tô ficando cega. E reclamar porque está ficando cega, ao invés de dizer, Senhor, obrigado por eu estar com 80 anos. Obrigado por eu ter chegado, eu ter enxergado durante, lá se faz 2 anos, eu acho que ela está passando por problema. Obrigado, Senhor, por 78 anos eu ter enxergado e ter podido ler como eu gosto. Agora eu não posso ler mais, mas já pensou, hoje está diferente? Não consigo mais ler a Bíblia. Hoje nós temos um aplicativo que aperta o botãozinho e ele fala a Bíblia para a gente, olha que maravilha. E quando nós olhamos no passado, pessoas que não sabiam ler, pessoas que não podiam ler porque a Bíblia era somente para os sacerdotes. Deus tem tido uma misericórdia de nós tremenda. Então paramos de murmurar e agradeçamos mais a Deus por todas as coisas que têm acontecido na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela minha família, obrigado, Senhor, pelos meus filhos. Obrigado, Senhor, pela vida que Tu tem me dado, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia que não tem deixado faltar. Obrigado, Senhor, por nós poder nos alimentar, nos vestir. Obrigado, Senhor, por nós ter cobertas para nos cobrir dos frios, por ter uma casa, um teto para morar. Obrigado, Senhor, por ter nos dado um carro para nos locomover, ou se não, obrigado, Senhor, por Tu ter colocado pessoas que trabalham no ônibus e assim possam nos levar nos lugares que nós necessitamos. Obrigado, Senhor, pela padaria que faz o pão que nós comemos, pelas aquelas pessoas que plantam e assim nós podemos nos alimentar. Obrigado, Senhor. Já pensou, gente? Nós podemos passar
noites e dias e noites a fio, agradecendo a Deus todos os momentos, e ainda assim nós não conseguiríamos chegar a lugar nenhum, porque é muito maior. Encerramos com um versículo que nós abrimos: muitas coisas boas me tem feito, Senhor, como me prometeu. Amém? Amém. Obrigado, Senhor, muito obrigado mesmo por todas as coisas que tem feito na nossa vida. Obrigado por ter cuidado de nós, por ter feito nós pessoas transformadas, por ter mudado o nosso viver, por ter feito de nós pessoas que reconhecessem Tu como Senhor e Salvador da nossa vida. Obrigado por só ter feito coisas boas na nossa vida. Pai, eu quero que minha oração da presença te agradecendo por Tu seres Deus misericordioso que Tu és. Por Tu ser tão bondoso como Tu és. Por Tu ser esse Deus, Pai de misericórdia. Por dar coisas que nós não merecemos, e as coisas que nós merecemos Tu ter derramado sobre Teu Filho. E a palavra de Deus diz para nós que Tu te agradou em morrê-lo em prol do ser humano. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas que eu já agradeci hoje, e perdoa, Senhor, por muitas vezes nós não reconhecermos o Teu poderio. Perdoa, Senhor, por nós murmurar. Perdoa, Senhor, por nós muitas vezes reclamar das coisas que estão acontecendo na nossa vida. Perdoa, Senhor, por nós sermos servos ingratos, e mesmo não merecedores da Tua glória, mesmo assim Tu tem derramado do Teu poder sobre nós. Não permita, Senhor, que de agora em diante nós venhamos novamente a cair nessas tentações, e que nós possamos estar constantemente Te agradecendo por tudo que Tu fez e tem feito, e sei que continuará fazendo, porque assim nós cremos. Muito obrigado, Senhor, pelas maravilhas que Tu faz. Muito obrigado, Senhor, por Tu ter tocado na nossa vida. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse salmo que Tu deixou para a gente ler e ver o quão maravilhoso é a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Senhor, se nós passássemos a vida inteira Te agradecendo ainda assim, nós não conseguiríamos chegar nem perto do que Tu merece. Obrigado. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e cheio de paz na vida de vocês. Amém? Fique na paz até domingo, às 20 horas, 18 horas.